Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando uma aula de tributário do CPIURES e vou aproveitar para deixar uma dica sobre a nova súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, importantíssima súmula, na qual nós encontramos dois objetivos no seu texto, dois objetivos que foram alcançados na sua edição. O primeiro deles é estabelecer o marco final da decadência tributária nos tributos lançados de ofício e estabeleceu o marco inicial da prescrição tributária nos tributos lançados de ofício. Então, o objetivo da súmula é, de um lado, estabelecer o marco final, ou seja, o término da contagem da decadência para lançar ou da decadência tributária, e estabelecer o marco inicial da prescrição tributária, da prescrição para a cobrança de um crédito tributário definitivamente constituído. Esses são os dois objetivos, são as duas questões encontradas na súmula, tá? Eu preciso fazer uma diferenciação aqui para vocês antes de ler a súmula. Se você for para um livro de direito tributário, você vai ver que a maioria deles expõe como formas de lançamento tributário, ou seja, formas através das quais se pega uma obrigação tributária e se transforma num crédito tributário, o lançamento tributário, contra o qual corre a decadência, contra o qual o fisco fica com o ônus de lançar e, portanto, corre contra o fisco a decadência tributária para converter uma obrigação num crédito através de um lançamento. Você tem basicamente três formas. Uma forma na qual o fisco pega os fatos que são fatos geradores de uma obrigação tributária e lhes aplica o direito, pega os fatos ocorridos na vida e aplica o direito. Essa forma é chamada de lançamento de ofício. Uma segunda forma é quando o contribuinte vai até o meio do caminho, no sentido de que o contribuinte oferece mediante declaração os fatos ao fisco e o fisco pega essa declaração e aplica o direito, constituindo o crédito tributário por lançamento mediante declaração, que eu gosto de chamar de lançamento de ofício mediante declaração do contribuinte. Por quê? Porque o fisco aplica o direito aos fatos que o contribuinte apresenta. Na verdade, o fisco é quem constitui o crédito tributário mediante lançamento de ofício, apenas o contribuinte oferece os fatos ao fisco. É diferente essa situação do chamado lançamento por homologação, que é a terceira forma que os livros enunciam de lançamento tributário, no qual, aí sim, o trabalho é todo feito pelo contribuinte. O contribuinte pega os fatos e o contribuinte aplica o direito e faz uma declaração autoconfessando e autolançando o tributo dentro dos limites daquilo que ele traz como fatos. Evidentemente, se houver algo que ele não expôs como fatos naquela declaração, o fisco vai ter que fazer um lançamento complementar a essa, vai ter que completar esse lançamento. E aí é um lançamento de ofício dentro da sistemática do lançamento por homologação. Mas você vai ver nos livros, basicamente, essas três formas de lançamento. Na verdade, em termos de contagem de decadência tributária, você tem a bipartição da sistemática. Na sistemática do lançamento de ofício típico, ou do lançamento de ofício mediante declaração, ou mais comumente chamado simplesmente de lançamento por declaração, você tem, na verdade, a contagem da decadência mediante a aplicação do 173 do CTN, 173.1 mais especificamente. Na sistemática do lançamento por homologação, na verdade, dentro daquilo que o contribuinte declarou, já estará definitivamente constituído o crédito tributário. De modo que, se o contribuinte declara, autoconfessa, autolança e não paga, você não tem, dentro do limite daquilo que ele declarou, contagem a rigor de decadência para o fisco lançar. Você já tem, se ele não pagar, dentro da sistemática do lançamento por homologação, você já tem a contagem da prescrição. Tem uma súmula do STJ nesse sentido, daqui a pouco eu mostro para ela. Essa súmula 622, você tem que ler ela abstraindo a sistemática do lançamento por homologação. Essa súmula 622, ela trata da sistemática de lançamento de ofício, daquela situação na qual o fisco lavra um auto de infração, que é o instrumento de que ele se utiliza
para constituir, mediante lançamento de ofício, o crédito tributário. Só um instante. Então, vejam só, aqui você tem que abstrair essa situação da súmula 436. A súmula 436 que diz que a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Significa dizer que dentro da sistemática de lançamento por homologação você tem uma sistemática especialíssima, especial, de constituição do crédito tributário. De modo que dentro daquilo que o próprio contribuinte autoconstituiu ou autoconfessou mediante entrega de declaração, não há de se falar em abertura de prazo para a defesa, não há de se falar em processo administrativo fiscal, não. Por quê? Porque o próprio contribuinte teve todo o trabalho de apresentar fatos e aplicar o direito. O próprio contribuinte participa integralmente da constituição do crédito tributário. Então a súmula 622 tem que ser lida isolando essa situação aqui, que é uma outra circunstância. Agora eu posso ler a súmula 622. O que é que ela diz? A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento, definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Então, aqui, até aqui, esse ponto e vírgula, você tem o primeiro objetivo da súmula. Fixar o prazo final da decadência. E a partir daqui, você tem o prazo, o início, o momento do início, o prazo inicial da prescrição. Então, num primeiro momento, a súmula diz qual é o termo final da decadência, ou seja, qual o momento a partir do qual não há se falar mais em decadência. E a súmula diz qual o momento a partir do qual há se falar em prescrição. Dentro, insisto, da sistemática de notificação por auto de infração que caracteriza o lançamento de ofício. O auto de infração é um instrumento de lançamento de ofício. E entre esse momento e esse outro momento, você tem uma terceira situação. O prazo que medeia esse termo e esse não terá ocorrência nem de prescrição nem de decadência. Você tem o termo final da decadência, um hiato no qual não ocorrerá decadência ou prescrição e o termo inicial da prescrição. Então, essa linha aqui e esses marcos são o objetivo da enunciação sumular 622 do STJ. Vou explicar a vocês, tá? Vamos ler aqui a súmula e fazer essa linha, tá? A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Então, auto de infração. Fatos mais direito o fisco pega os fatos e aplica o direito. Ou os fatos vêm por meio de uma declaração. Mas o importante aqui, o fisco, ele aplica o direito aos fatos que ele mesmo diligenciou em achar através de uma ação fiscal, através de um termo de ação de início de ação fiscal, que ele foi lá em loco e verificou a ocorrência dos fatos, ou através de uma declaração que o contribuinte apresentou e ele vai e o fisco aplica o direito a esses fatos que ele diligenciou ou que ele recebeu mediante comunicação do contribuinte.
Esse é o conteúdo do auto de infração. Esse auto de infração, ele é notificado o contribuinte. O contribuinte recebe a comunicação do fisco e o fisco diz mais ou menos assim ao contribuinte: contribuinte, eu estou constituindo provisoriamente este crédito tributário contra você. Por que é uma constituição provisória? Porque de todo crédito tributário definitivamente constituído, deve haver a participação, comunicação e oportunidade de participação na constituição definitiva do contribuinte. Para que um crédito tributário seja perfeito e acabado, em algum momento da sua formatação, o contribuinte deve ter participação. Para que o contribuinte participe da aplicação do direito a esses fatos, ou seja, da constituição provisória ou do lançamento provisório, você tem a notificação. Aqui acaba a decadência. Decadência é daqui para trás. A partir do momento que é notificado o contribuinte, o fisco se desincumbiu do seu dever de lançar, de aplicar o direito aos fatos. Então não há a se falar mais em decadência daqui para frente. A bola está com o contribuinte. A bola está com o contribuinte. A partir daqui, você tem 3 possíveis situações. O contribuinte paga, e aí você extingue o crédito tributário por pagamento, tranquilo. O contribuinte faz uma impugnação. Ou o contribuinte não faz nada. Se o contribuinte não faz nada, ou seja, se é aberto um prazo a partir da notificação e o contribuinte não faz nada, fim do prazo, inerte o contribuinte, esse auto de infração e esse crédito que era provisório, ele vai ser definitivo. E a partir daqui, você tem a prescrição. Tá? Se o contribuinte não faz nada, o crédito é definitivo e começa a correr a prescrição. Contribuinte notificado de auto de infração, queda-se inerte, não paga e nem faz impugnação, o crédito é definitivamente formado. Você deu a oportunidade de o contribuinte se insurgir ao auto de infração e ele não fez. De modo que essa constituição que era provisória, ela se torna definitiva a partir da fluência, do término, da fluência do prazo que o contribuinte teve para impugnar ou pagar. Se ele não fez isso, você vai ter a prescrição. Por quê? Porque fim do prazo, sem pagamento, sem impugnação, o crédito é definitivamente constituído e surge a pretensão do fisco para receber aquele valor que não foi espontaneamente pago. A partir daqui, o fisco pode protestar, ir para o protesto, ir para negociações administrativas ou, ao fim e ao cabo, ajuizar a execução fiscal. Tá? Então, se ele não faz nada, prescrição. Vou apagar aqui, o quadro ficou pequeno. Agora, se o contribuinte faz a impugnação, na impugnação, você tem o surgimento do PAF. O que é o PAF?
processo administrativo fiscal. O contribuinte recebe essa notificação desse crédito provisório e diz, ó, não concordo com esse direito. Não concordo. Eu discordo da aplicação desse direito a esses fatos. Eu discordo da constituição desse crédito tributário. Aqui eu tenho uma hipótese de isenção, aqui eu tenho uma hipótese de não incidência, é o caso de não incidência. Aqui vamos discutir essa incidência tributária. Vamos discutir o entendimento do fisco a respeito desses fatos constituírem fatos geradores e se subsumirem a uma hipótese de incidência. E aí ele apresenta a impugnação, ele pode ter um julgamento de primeira instância, ele pode recorrer, julgamento de segunda instância. Na esfera federal isso vai até o CARF. No CARF ele tem recurso especial no CARF e ele pode se defender testando a legitimidade, a legalidade do lançamento tributário provisório e defendendo-se. Desse PAF, você pode ter a procedência e aí, se o contribuinte estava certo, o crédito é extinto. Ah, o contribuinte estava certo, esse crédito não podia ter sido lançado. Ele tem razão, impugnação procedente. Ou você pode ter a improcedência. Ou seja, parcial ou totalmente, o contribuinte não tem razão. Depois de todo o PAF, se o crédito é improcedente, você abre prazo para pagamento. Por quê? Esse prazo aqui é diferente do prazo da notificação, porque aqui você não tem prazo para impugnação. Aqui é só pagamento. Se acabar esse prazo e o contribuinte não paga, aqui você tem o início da prescrição. Então, pessoal, a prescrição ela começa daqui, a decadência termina aqui. E dentro do processo administrativo fiscal, não corre decadência e não corre prescrição. O processo administrativo fiscal é um hiato sem prescrição, sem decadência. A decadência terminou de contar com a notificação do auto de infração e a prescrição sequer começou a contar, porque se o contribuinte tem a oportunidade de impugnar a notificação, essa notificação é provisória, ela não é definitiva. Ela só vai se tornar definitiva aqui, caso ele não pague ao final de toda a impugnação, de todo o processamento administrativo fiscal de sua impugnação. E aí, nesse momento, se ele não paga, aí sim pode surgir a exigibilidade do crédito e surgir, portanto, surgindo a exigibilidade, surge a pretensão e aí surge o crédito definitivamente constituído, porque passou por todo o calvário processual administrativo, passou por toda a análise dos órgãos administrativos e instâncias julgadoras, judicantes administrativas fiscais e não foi superado, foi definitivamente constituído, legitimado. E o contribuinte teve a oportunidade de se defender e apresentar suas razões. E aqui começa, sim, a prescrição. Então, vamos ler novamente a súmula. A notificação do auto de infração faz cessar a decadência para a constituição do crédito tributário. Constituição essa provisória. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação, ou seja, não houve impugnação, ou com a notificação do seu julgamento definitivo, esgotado o prazo concedido para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Veja que súmula maravilhosa, veja que súmula complexa. Eu espero que você tenha entendido a súmula 622 e eu vejo você até um próximo vídeo aqui no canal.
Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva e acompanhe o nosso modesto canal, aqui sempre quando eu posso, gravando vídeos para disponibilizar aqui no YouTube. Obrigado pela atenção e fiquem todos com Deus.